Boa noite, irmãos, graça e paz. Bom demais ver os irmãos. Saudade de vocês. Quanto tempo que a gente não se vê. Que bom ver vocês, irmãos. Que bom ver vocês, Geni. Há quanto tempo. Há quanto tempo. Nossos filhos correndo junto na igreja, né? A gente orando para que crescesse. Olha como é que cresce, fica bonito. Parabéns pela família. Pastor, que honra tê-lo aqui. Que Deus abençoe a vida do irmão, a vida da família do irmão. E todos vocês que estão aqui, que são pessoas absolutamente especiais, que saudade de vocês. Que bom que vocês estão aqui. Os irmãos normalmente, nesse negócio aí que está acabando, que não vale a pena nem falar o nome, mas quando eu vinha na igreja, eu sentava aqui no primeiro banco que eu tinha, eu não queria olhar para trás. Quando eu olhava para trás, o coração apertava, porque eu não via você em cada um dos bancos da igreja. E que dor no coração que dá quando você vê uma igreja que a função principal da igreja é a adoração, é a comunhão, é estar perto, é ouvir o coração do irmão, é ver o irmão, é sorrir para o irmão, mesmo agora que seja com os olhos, sentir a temperatura do irmão, ouvir um louvor maravilhoso desse. Há quanto tempo? Desculpem a emoção, irmãos, mas o coração está cheio de alegria de ver os irmãos, o coração está cheio de alegria de ver que Deus preservou a vida dos irmãos. Vocês estão aqui. Vocês estão aqui. Deus permitiu que a gente atravessasse até aqui. Já está chegando loguinho depois aí o mar. As ondas estão sendo presas pela mão de Deus. O caminho está seco, a gente está caminhando através dele. Mesmo que Faraó esteja aí pertinho, mas ele é um problema de Deus, Deus vai resolver. A gente está quase saindo do outro lado. Vamos segurar na mão dele, porque ele vai levar a gente por caminhos seguros, firmes, sobre rocha, sobre o nome dele nós vamos vencer, em nome de Jesus. Que culto abençoado. Eu podia dizer amém embora, porque eu sei que os irmãos já foram profundamente abençoados, só no fato de olhar para o lado e ver que o irmão está aqui. Que bom que o irmão está aqui, que bom que Deus permitiu que a gente estivesse aqui. Saudade de vocês. Eu sei que eu falo isso para todo mundo. Eu sei que todos vocês pensam da mesma maneira. Somos família, igreja. É assim que a gente sente, é assim que a gente vive. A gente sente falta do irmão. E eu louvo a Deus por isso. Vou ser bem rápido nessa noite, porque o texto da Bíblia é o mais conhecido da escola dominical. Se você passou na porta de uma igreja, em algum momento da sua vida, você ouviu falar desse texto. Se você nunca veio à igreja, você também ouviu falar desse texto. E se você é um ser humano, você está incluído nesse texto. Todos somos, todos estamos aqui. O livro é Gênesis, o capítulo 3, o versículo é o 9 até o versículo 10. E eu vou ler apenas uma frase desse versículo, porque o resto você tem Bíblia, como diz o pastor Cláudio, você pode ler. Não tem nenhum problema, você tem a sua Bíblia aí, vai lendo. Vou dar esse trabalhinho para você. Mas leia todo o livro de Gênesis, só para você se posicionar onde a gente quer chegar. A Bíblia diz assim: e chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: onde estás? Guarda isso no seu coração. Onde estás? Poderoso Deus, fala no nosso coração, ó Pai, através da Tua palavra, tão somente através da Tua palavra. Usa-nos, em nome de Jesus. Amém. Eu fico impressionado com a narrativa da criação. Eu fico impressionado quando a gente olha para os olhos da fé e crê que assim se fez, dessa maneira aconteceu, porque Deus, pelo seu poder, pela sua palavra, fez com que todas as coisas existissem, exceto eu e você. Nós fomos um trabalho de aperfeiçoamento de Deus, porque Ele coloca as próprias mãos em mim e você, e Ele forma do melhor que Ele tem. Ele pega do melhor da criação e Ele forma a mim e a você, dá lá o próprio Espírito dEle, o fôlego de vida, e tomamos nós aqui. E nesse momento Deus faz uma pergunta que ela é uma pergunta universal. Eu imagino que os irmãos já devam ter ouvido essa mensagem em muitos outros lugares, aonde
você está? E essa pergunta Deus faz para Adão. E uma pergunta que eu me faço sempre, mesmo quando ouço outras pessoas falando a respeito: por que Deus faz essa pergunta para Adão, se nós estudamos hoje que Deus é santo, estudamos no domingo passado que Deus é onisciente, onipresente? Por que Ele pergunta para Adão se ele sabia exatamente onde Adão estava? Porque se Deus tem toda a ciência, se Deus está presente em todos os lugares, Ele não tinha dificuldade para saber onde Adão estava. Mas Deus, como Criador, como Pai, Ele colocou em nós um pouquinho disso também. Quem é pai aí e mãe vai entender aquilo que eu estou falando. Quando nossas crianças são bem pequenininhos, e olha que a gente fez isso muitas vezes. A gente perguntava: meu filho, aonde você está? E a gente sempre ouvia uma resposta: estou aqui. Isso significa o quê, irmãos? Que está aprontando. Quando ele sai dos olhos, 5 minutos, e você pergunta para o camaradinho onde ele está, a camaradinha onde ela está, ela vai falar assim: estou aqui. Você já sabe, está aprontando. E Deus, Ele chama a Adão, e aparentemente, só posicionando os irmãos no texto, a Bíblia diz que Deus cria o jardim, coloca lá o homem, e Ele fala para Adão, e fala: Adão, tudo aqui você pode fazer, exceto daquela árvore, você não coma, porque se você comer, de fato você vai morrer. Não coma dela, combinado? Então você tem todo o jardim, tem toda a liberdade, você vai cuidar de tudo aqui, é o mordomo com todas as chaves, mas não come daquela árvore, que senão você vai morrer. Esse é o contexto histórico. Daí Deus olha para Adão em um momento da vida dele e fala assim: aquele cara está muito sozinho, eu vou arrumar uma ajudadora para ele. E Deus tira de Adão e produz a criatura mais linda que já colocou na terra, que ainda são até hoje, as mulheres são as criaturas mais lindas que Deus já produziu na face da terra e continuam sendo, porque é por isso que a gente se apaixona e casa, senão não seria de outra maneira. Cada um olha para a sua esposa que Deus separou e vai ver nela a criatura mais bonita que Deus colocou na terra. Se você não achou ainda, procura, porque você vai achar a criatura que Deus colocou na terra, a criatura mais linda que Deus colocou na terra. É aquela que de fato será a sua esposa, aquela que vai ser a sua companheira, como Deus fez, ajudadora, para estar do lado. E aí acontece a primeira fake news da história da humanidade. Entra em cena um sujeito chamado serpente, um ser, um ente chamado serpente. E a Bíblia diz que era a mais sábia, a mais inteligente das animarias, que era aquela que possuía um profundo conhecimento, era a autoridade absoluta em quase tudo. A gente se debate às vezes com umas serpentes por aí, que parece que tem resposta para tudo, astutas, sagazes, sabem do que estão falando, e tem o poder de distorcer a verdade, e muitas vezes conduzir as pessoas para caminhos errados. Isso começou a acontecer lá na história do início da humanidade. Então, quando a gente olha para o pecado em si, se a gente pensar como pais e mães, não parece um negócio tão grave assim, não é? Afinal de contas, ele falou: ó, não come daquela fruta, porque você não morre. Uma criança é levada, se você falar para ela: não brinca com fogo, que é perigoso, ele vai brincar com fogo. Se você falar: não mexe no fogão, porque é perigoso, ele vai mexer lá. E os acidentes podem acontecer. Parece que o desvio, ele não era tão sério assim. Até que a gente começa a comparar os nossos pequenos desvios com aquilo que a gente estudou hoje na escola bíblica dominical. A gente começa a comparar os nossos pequenos erros, falhas, perda de direção, quando a gente compara a nossa vida com um Deus que é completamente, absolutamente, totalmente santo. Não existe nenhuma manchinha no nosso caráter que, se colocado na presença de Deus, ele não vai aparecer ser um grande desvio, uma grande distorção da criação. Então, não existe pecadinho, a gente já começa por aí. Não existe pequenos desvios. Tudo aquilo que sai
do planejamento de Deus, tudo aquilo que sai da vontade de Deus, tudo aquilo que erra o objetivo de Deus, se transforma numa grande tragédia. Porque quando nós comparamos quem somos e aquilo que nós produzimos no nosso dia a dia de pecado com a santidade de Deus, a gente percebe que as coisas realmente são muito mais complicadas do que imaginamos. Mas a serpente, ela não mentiu de tudo. O grande problema, irmãos, é que a gente aprende logo que a maneira de você esconder uma mentira é você colocar ela entre duas verdades. Se começou com verdade, terminou com verdade, de certo é verdade. E eu sempre caio nessa pegadinha, não sei porquê. Sempre caio nessa pegadinha. Passei a semana toda fazendo curso, respondi as 370 questões do curso, e quando cheguei na hora da prova, eu errei aquelas questões que eu sabia. Sabe por quê? Mudaram a pergunta de ordem. Aquilo que era para ser afirmativo passava a ser negativo. Só inserir uma pequena palavra dentro da descrição do texto, estava lá, não, e eu li tudo, mas não li o não, segui em frente, marquei errado, perdi. A questão, não na prova, irmãos, passei em nome de Jesus. Consegui, sendo arrastado como vou para o céu, vou meio arrastado pelas orelhas, mas vou, não dá para fazer muito bem, não vou ser o super-herói, vou para o céu meio que arrastado, mas vou. Passei meio que arrastado, mas passei. Na Bíblia, a gente começa a aprender isso logo cedo. Quando a gente percebe que aquilo que parece ser alguma coisa inocente, inofensiva, ela produz a tragédia de toda a humanidade. Afinal de contas, irmãos, o primeiro passo que se dá no caminho da tentação é a inteligência racional que as pessoas, ou que os entes, ou que o inimigo, ele utiliza e se torna um instrumento de tentação nas nossas vidas. E a Bíblia diz, ora, a serpente era mais astuta que todas as animalias do campo que o Senhor Deus tinha feito. Quando as pessoas falam coisas inteligentes, eles prendem a nossa atenção. Quando as pessoas falam as coisas bonitas, elas chamam a nossa atenção. E muitas vezes, a gente, nós, eu e você, estamos dando o nosso voto de eleição a pessoas de caráter duvidoso, porque o cara falou bonito. Porque o cara falou aquilo que ele queria olhar. Tem muitas pessoas seguindo por caminho de engano, porque estão ouvindo aquilo que querem ouvir. Porque são facilmente ludibriadas por pessoas que têm a má intenção de conduzir pessoas desavisadas por caminhos que eles não querem ir. Simplesmente porque falam bem, simplesmente porque falam bonito, simplesmente porque parecem que possuem autoridade para isso. A serpente, ela não parece repulsiva a Eva. A Valdinéia quase que me fez desmanchar a casa porque ela viu uma cobra perto de casa e a cobra resolveu morar no telhado. Porque lá tinha ratos no telhado, era o melhor lugar para ela morar, é claro. Tem comida, ela vai morar lá. Mas é um bicho repulsivo, eu tenho medo, eu não chego perto. Não gosto. Mas nesse contexto aqui, a Bíblia parece que a serpente, ou esse ser, ele parecia ser alguém para quem Eva dava ouvido costumeiramente, para quem ela ouvia, para quem discutia alguns assuntos, e ela dizia coisas lógicas, ela não falava de coisas absurdas. Os grandes erros teológicos que nós cometemos ao longo dos séculos são apenas detalhes de informação que elas não são completas, elas são complementares a uma ideia. Isso não quer dizer que seja verdade. Por isso, meus irmãos, a minha oração, a nossa oração aqui na Quarta Igreja é que a Bíblia seja pregada na sua inteireza, doa a quem doer.
não dá para criar um caminho paralelo, não dá para criar uma saída paralela, não dá para chamar o pecado de pecadinho, não dá para ter um caminho onde parte da igreja, servos do Senhor, seguem à risca aquilo que diz a palavra de Deus, e a outra metade quer seguir para o caminho paralelo. Não existe como, não há. Ou se prega a verdade bíblica, ou se prega o conceito de salvação através de Jesus Cristo, morto na cruz do Calvário para a remissão dos nossos pecados, ou não se prega. Não existe outro jeito, não existe outro arranjo possível. Não existe outra razão para que nós estejamos aqui que não seja para falar no nome de Jesus. Para falar na salvação através de Cristo, não há outra razão. E se existir, tire quem quer que seja do púlpito da igreja, não deixe que ele fale para você. Não existe filosofia, não existe história, não existe pensamento humano que suplante ou que substitua a verdade bíblica, a palavra de Deus. Eva, ela fala assim, quando meio que se sente apertada, ela fala assim, quando Deus fala, por que você fez isso, Eva? Ela fala assim, olha, foi a serpente, mas o texto, irmãos, lendo o texto, não dá essa ideia de que Eva tenha sido enganada, simplesmente por ser enganada. Ela parece que não era tão inocente assim. Porque o que a serpente apresenta para ela, a lógica que a serpente apresenta para ela, pareceu ser algo factível, pareceu ser algo bom. Afinal de contas, o que estava sendo oferecido era conhecimento, era sabedoria. Isso, até certo ponto, é bom. Se ele tiver propósito, se ele vier do Senhor. Mas o que me parece é que havia uma dificuldade com o próprio coração dela. Ela queria mais, ela queria ir além. E ela foi seduzida a ir além, ela foi seduzida a dar um passo mais. Por que eu digo isso, irmãos? Porque se você ler em seguida, no capítulo 3, versículo 3 de Gênesis, você vai encontrar assim: mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse, isso ela falando, não comereis dele, nem nele tocareis para que não morrais. Existe uma modificação sutil entre aquilo que Deus fala e aquilo que Eva tinha dito que Deus falou. Porque o que Deus, na verdade, fala para Adão, ele diz o seguinte: mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, ponto. Porque no dia que dela comeres, certamente morrerá. Ele não disse nem toque nela. E a serpente, quando usa a autoridade dela, que era respeitada, e a gente tende a ouvir a voz daquelas autoridades respeitadas, e ela diz o seguinte: mas será que um Deus tão bom como é o seu Deus, será que ele vai fazer questão realmente disso? Por que ele não deixa você comer da árvore? Ele não é um Deus tão bom assim. E ele não deixa porque ele não quer que você saiba aquilo que ele sabe. Ele não quer que você tenha o conhecimento que ele tenha. E nós, quando somos induzidos a pensar, nós não percebemos que no meio dessa intenção tem um desvio sério de conduta e o inimigo quer conduzir a mim e a você na direção errada. A serpente diz assim: não há nenhum problema, não tem nada errado nisso. E esse é o segundo passo no caminho da tentação. Porque essa autoridade, ela mente com sutileza. Ela mente com sutileza. E ela diz assim: olha, certamente você não vai morrer.
ela não está falando toda a verdade aqui. Ela está falando, você não vai morrer agora, nesse exato momento, mas de certo, você começará um processo de morte, porque dentro do seu organismo espiritual vai estar lá a semente da desobediência e do pecado. Isso ela não falou. Isso o mundo não fala. Isso as autoridades usadas pelo inimigo, quando exercem essa autoridade sobre a nossa vida, muitas vezes ele não fala das consequências que surgirão dos nossos atos de desobediência, descaminho e provocação a Deus. Olha, mas é só uma noite, mas é só um tequinho, mas é só um cigarro, mas é só uma cerveja. Isso não tem mal nenhum. Isso não vai causar nenhum problema. E daí você começa a imaginar, realmente, talvez não. A vontade de Deus, nesse contexto, ela é posta em dúvida. E muitas vezes a vontade de Deus na nossa vida, ela é posta em dúvida. E muitas vezes a nossa procura da felicidade desenfreada a qualquer preço, ela começa a criar para nós um problema de relacionamento direto com Deus, que nos afasta dele. Por que a serpente estava mentindo? Porque em João, no capítulo 4, no capítulo 8, no versículo 44, na parte B do versículo, ele diz assim, ele foi homicida desde o princípio, não se firmou na verdade, porque não há verdade nele, porque não há verdade nele. Quem você está ouvindo? Parece bom, parece verdade. Há caminhos que ao homem parece bom, mas o seu fim são caminhos de morte. Se Eva conseguisse enxergar isso, se ela conseguisse perceber isso, ela ia falar o que Jesus falou para Pedro, vai para trás de mim, fique aí, eu não quero ouvir o que você tem para falar. Não me interessa se seu pensamento é bom, eu enxergo nele uma distorção da vontade de Deus, eu não quero saber aquilo que te traz prazer, eu não quero saber aquilo que me provoca prazer, eu quero saber aquilo que a lei de Deus me permite ou não me permite fazer, porque disso depende a minha vida na eternidade, é sério. Eu estava até conversando com a Valdinei, eu estava falando sobre ela. Nós saímos de casa, o Miguel falou, vou na igreja, não vou ficar em casa. Vai? Vou ficar em casa, vou na igreja. Não, meu filho, eu acho que você deveria ir na igreja. Não quero ir na igreja. Então o papai vai pregar para você. Antes de pregar para os irmãos, eu prego para meus filhos. Eu pregar para você, falo, olha, a vida sem Jesus, a vida sem estar na presença do Pai, a vida sem adoração, é uma vida na escuridão, uma vida de dor e sofrimento, uma vida de separação. É isso que você quer para você? Pai, eu vou na igreja com você. Pode ser impactante, irmão, mas é verdade. Por que eu vou fazer uma verdade mais fácil, uma verdade mais tranquila, uma verdade mais bonitinha, que coloque os nossos filhos, a nossa vida, aquele que nos amamos, em cima, no fio da navalha, para que ele possa cair para a direita ou para a esquerda e não siga reto? Nós temos que ser absolutamente claros, a vida sem Jesus é sofrimento, escuridão e perdição, ponto. A Bíblia diz, não há outro Salvador. Comece a pregar isso para os seus filhos de maneira clara, absolutamente clara. Vamos pregar que Deus é amor. Deus é amor.
João 8,36 diz: se o Filho te libertar, verdadeiramente vocês serão livres, mas se o Filho te libertar, e o Filho só te liberta se você procurar conhecimento dele, aproximar-se dele, entregar a vida para ele, viver de acordo com a vontade dele, confiar nele. O Filho pode te libertar se você estiver na mão dele. Deus só foi ali. Pensando humanamente, Deus só foi ali resolver os problemas, deixou Adão e Eva no paraíso. Ele só foi ali. Outro passo que nos conduz à tentação e à perdição é adicionar à palavra de Deus aquilo que não está aqui. Não dá para ajustar a palavra de Deus à minha vida de pecados. Não tem como criar um caminho paralelo, porque ele vai me levar na direção errada do reino de Deus. Não dá para criar caminho paralelo, ponto. Não dá. Possível. Eva fala assim: mas ele falou que eu não podia nem comer, eu não podia sequer tocar, que eu ia morrer. A cobrinha falou assim: não é bem assim não. Não é bem assim não. Um Deus que é tão bom quanto o seu, não ia fazer um negócio desse com você não. Não pode nem botar a mão. Pode sim. Bote a mão. Toque, sinta. Leve a boca. Experimente. Se sirva. E aí você vai realmente saber quem Deus é. Porque ele dá uma ordem direta, clara e objetiva: sede santo, porque eu sou santo. Processo de caminho, para quando chegarmos lá, nós estarmos, como Paulo disse, na mesma estatura de Cristo. Processo, é crescimento, tem que continuar andando para frente, não andando para o lado, não encontrando desvio, não encontrando atalho, principalmente procurando desvio, atalho dentro da palavra de Deus, porque não há. E muitas vezes as autoridades que falam na nossa vida, muitas vezes seja quem for. No caso de Eva, o animal mais astuto do jardim, seja quem for, que seja essa autoridade que contradiz abertamente a palavra de Deus e coloca na nossa mente distorções a respeito de uma teologia errada e errônea. A serpente, nesse caso, ela dá a entender que a proibição ela não deveria ser levada a sério. Ela apenas pega a verdade e distorce. Parecia bom. Muita coisa para a gente que parece bom. Paulo diz, olha só, todas as coisas, elas me são lícitas. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Porque ela pode causar tropeço para mim, ela pode causar... Eu acho que está na hora de dizer amém, boa noite, irmãos. Vamos seguir com um pouquinho mais de paciência. Nem todas as coisas elas me convêm.
Porque tudo aquilo que pode produzir tropeço na igreja, tudo aquilo que pode produzir tropeço na vida daqueles que são responsabilidade nossa, tem que ser bem cuidado. Nesse caso, irmãos, esse pequeno desvio resultou em morte. O pecado, ele é nojento porque o pecado, ele produz medo. O pecado produz medo. Ouvi a tua voz soar no jardim e temi. Irmãos, isso deveria virar, ao invés de nós colocarmos qualquer inscrição na frente das nossas igrejas, a gente deveria colocar esse lamento que dura por milênios. Eu ouvi a tua voz e eu senti medo. Imagina quantas pessoas sentem medo quando ouvem a voz de Deus, porque olham para sua própria miséria, sua própria desgraça, enxergam a condenação que o pecado sofre, o que o pecado coloca na vida deles, e eles sentem medo. Eu senti medo, eu senti muito medo, até que encontrei Jesus. O pecado, ele produz vergonha, produz uma mancha tão maligna no ser, na alma, que ele produz vergonha. Ele diz assim: porque eu estava nu, eu me escondi, porque eu tive vergonha. O pecado, ele distorce a natureza de Deus. Eles não morreram imediatamente, de fato, mas eles começaram a morrer devagar, porque a semente do pecado se aloja no coração, se aloja no espírito, na alma, e começa a matar devagar. Mas o nosso grande problema é que quando nós somos pegos, a gente tende a botar a culpa nos outros. A gente estava conversando sobre isso hoje ainda. Olha, eu roubo porque eu sou pobre, sou um coitadinho. Eu mato porque nasci num lugar violento. Eu tenho um monte de problemas porque eu me isolei dentro de um grupo que fala a minha língua e é por causa disso que eu tenho esse comportamento. A culpa é sempre dos outros. Deus fala com Adão: Adão, o que foi que houve? Adão fala assim: olha, a culpa foi a companheira que você me deu. Ficou feio isso, né? Ficou feio. Olha só o que Deus tem colocado na sua vida. Olha só o que Deus tem feito por você. E quando você erra, paga pelos seus erros, você ainda coloca a culpa em Deus. Foi Deus que me fez assim. Cara de pau. Deus fez você perfeito conforme a criação. Você foi contaminado por esse vírus chamado pecado. A sua vida passa por uma transformação terrível, porque o pecado está agindo de maneira profunda na sua alma, no seu coração, e só tem um remédio para isso: Jesus. Aceitar que você é pecador e que você precisa desesperadamente da misericórdia de Jesus sobre a sua vida. Ponto. É isso. Nós vamos sempre tentar colocar a culpa em alguém. Fui embora da igreja porque eu não conseguia conviver com aquele irmão. Estou no mundo porque lá dentro da igreja tem muita gente que é orgulhosa. Estou no mundo, pastor, porque lá na igreja ninguém me trata bem. Estou no mundo, pastor, porque eu não me sinto bem na igreja. Não, está no mundo porque você é pecador e você ainda não reconheceu o senhorio de Jesus sobre a sua vida. Você não reconheceu que você é pecador e que você precisa desesperadamente de Jesus na sua vida para que seus pecados sejam perdoados e para que você fique em paz com você e com Deus. Gênesis 3, capítulo 12.
a mulher que me deste por companheira, foi ela que causou toda essa confusão. E ele fala, a mulher que você me deu. Não deveria ser diferente, né? Aleluia, você me deu a pessoa mais incrível desse mundo. E eu, de olhos abertos, bem atento, comi da danada da fruta porque eu queria fazer isso. Sou pecador, me reconheço pecador, me perdoa pela sua misericórdia. Ponto, resolvido. Não, a culpa é do pastor. Ele que é o culpado. E Deus faz a mesma pergunta para a mulher. Por que você fez isso, Eva? E ela fala assim, ó, foi a serpente. Foi ela que me enganou. Deixa eu dizer uma coisa para você. Essa pergunta que ecoa pelos séculos é aquela que vai ser feita para você mesmo. Aonde você está? Não adianta colocar a culpa. Não adianta colocar a culpa nos outros. Não adianta colocar a culpa nas suas tribos. Não adianta colocar a culpa nos seus grupos. Não adianta colocar a culpa no governo. Não adianta colocar a culpa no pastor. Porque a Bíblia deixa nesse texto claramente, absolutamente claro, que a responsabilidade pelos seus atos, você vai responder. Apesar de ser companheira, ajudadora, criado para ele, Deus pergunta para ela, o que você fez? Não dá para colocar a culpa no seu pai, não dá para colocar a culpa na sua mãe, não dá para colocar a culpa na sua condição social, não dá para colocar a culpa nas suas tristezas, porque você é responsável perante Deus pela sua vida, pela sua salvação e pelos seus atos. Por isso, o nosso compromisso aqui é dizer para você aquilo que a palavra de Deus deixa absolutamente clara e revelada. Pecado tem consequências. Quem vai responder por ele? Não é o pastor da igreja. Quem vai responder por ele é você mesmo. Portanto, fique atento. Não dá para dizer isso de maneira mais macia, não. Não tem como amaciar para que você entenda que você é responsável pelos seus atos. Que você é responsável perante Deus por aquilo que você é, por aquilo que você deseja e por aquilo que você faz. Você, tão somente você, vai responder na presença de Deus em algum momento. Sabe por quê? Romanos no capítulo 6, versículo 26. Vocês conhecem isso aí? Ouviram lá na escola bíblica dominical também? Quando a professora diz assim, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em aleluia. Quando Deus cria o homem, quando o pecado acontece, quando toda essa perspectiva de destruição, sofrimento e tristeza começa a acontecer, Deus já tinha um plano de resgate pronto. Quando todas as tristezas, os sorrows da vida, lá no profundo da nossa alma, acontecem, Deus já tem um plano traçado. E Ele, tão somente Ele se encarrega para que esse plano seja cumprido, porque Ele colocou a própria vida, o próprio Filho, na cruz do Calvário, para que você fosse salvo, liberto do pecado. Para que essa maldição do pecado, ela ficasse apenas como parte da nossa história, porque hoje nós somos libertos em Cristo Jesus. Amém? Levanta sua mão se você crê nisso. Nós somos salvos em Cristo Jesus. Deus, Ele cria o homem como coroa da criação. Ele coloca o homem como coroa da criação, não para ser escravizado pelo pecado. Porque
O pecado matou, separou, ele trouxe sofrimento, mas a redenção, ela teve início imediatamente. Deus não espera para amanhã para colocar o plano dele de salvação em ação. E a pergunta que você vai levar para casa é exatamente essa: Adão, onde você está? O que Deus estava perguntando para Adão? É o que Deus está perguntando para você nessa noite. O que Deus estava perguntando para Adão é o seguinte: Adão, aonde está o amigo de conversas animadas no fim da tarde? É isso que Deus está perguntando. Adão, aonde está o homem que eu criei para que fosse a minha mais bela criação na terra? Adão, aonde está o casal que vai ser aquele que vai gerar toda a raça humana? Adão, aonde está o seu coração? Adão, cadê você? Deus estava vendo o corpo nu, mas não conseguia ver a alma de Adão, porque ela estava escondida. Porque ela estava escondida, até o momento que Adão diz: eu tive medo e eu me escondi. Não se esconda de Deus, porque Ele tem um plano na sua vida. Não se esconda de Deus, porque Deus não desistiu de você. Deus ainda vai aparecer no seu jardim, em algum momento da sua vida, e Ele vai perguntar por você: aonde você está? A alegria de correr para Deus, conversar com Ele, falar sobre toda a grandeza da criação, ela é trocada por um momento. E quando Deus pergunta aonde você está, porque Ele quer reatar esse laço de amizade com você, Ele quer reatar esse laço de amor com você, e dizer para você: olha, você não me deve mais nada, porque o meu filho entregou a vida dele na cruz, para que você não me devesse mais nada. Deus abençoe a vida dos irmãos. Se você conseguiu compreender, visualizar, eu saio daqui com um coração alegre, porque eu sei que Deus falou no seu coração, como falou no meu coração. Vamos ficar de pé, irmãos. Eu não sei se posso, mas gostaria de fazer. Eu imagino que algumas pessoas como eu passam por crises, se sentem na necessidade às vezes de se esconder de Deus porque estão se sentindo mal. Eu gostaria de orar por você nessa noite. Eu quero descer aí para orar com você, eu quero estar junto com você. Se você quer orar comigo, vem aqui à frente, eu quero orar com você nessa noite. Eu quero falar, eu quero que Jesus, da mesma maneira que Ele falou no meu coração, que Ele fale no seu coração também. Vem aqui à frente, eu quero orar com você, não tenha vergonha. Não se esconda de Deus, porque Deus veio aqui nessa noite para falar com você. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua vida. Eu vou descer aí que eu quero estar com vocês. Eu quero orar por você nessa noite. Não se esconda de Deus. Não se esconda de Deus, porque Deus, Ele veio aqui nessa noite porque você veio aqui. Deus veio aqui nessa noite porque Ele quer conversar com você nessa noite. Ele quer falar com você. Ele quer reatar com você aquele concerto de criação, de vida eterna com Ele, que nós só perderemos se nós perdermos o contato, a intimidade com Ele. E Deus não quer perder a intimidade comigo nem com você. Vou descer aí que eu quero orar com você nessa noite. Deus quer reatar comigo, com você, essa aliança de criação. Ele me criou você, criou nós com um propósito de estarmos sempre juntos. E eu não quero ficar sem Ele, nunca mais. Nunca mais eu quero me esconder dEle. Nunca mais eu quero ter medo dEle. Nunca mais eu quero ter vergonha dEle, porque eu me apresento na presença dEle nu e digo: Senhor, eu sei que eu peco, eu sei que eu erro, mas pela sua misericórdia, pela sua graça, pelo seu amor, perdoa os nossos pecados. Senhor Jesus,
Abençoa-nos nessa noite, ó Deus. Nós temos razões, ó Deus, para fugirmos, nos escondermos, porque somos pecadores, devedores, ó Deus. Mas encontramos em Jesus, Pai querido, aquele que nos chamou da vida de pecado, de tristeza e sofrimento, para a vida de salvação, a vida, ó Deus, de não dever mais estar na Tua presença. E da Tua presença, ó Deus, nós não queremos sair mais. Tu conheces o nosso coração, ó Deus, as nossas lutas. Tu conheces os nossos pesares, ó Deus. Cura o nosso coração, ó Deus. Cura a nossa alma, ó Deus. Liberta o nosso ser. Abençoa-nos, ó Deus, e nunca nos deixe. Sempre que nos escondermos, Senhor, procure por nós, porque nós precisamos da Sua mão salvadora, resgatadora, libertadora sobre a nossa vida. Usa-nos, cuida de cada um de nós, em nome e por amor de Jesus. Amém, Senhor. Amém, Jesus. Deus abençoe a vida dos irmãos. Até uma próxima, se Deus quiser. Se Deus não me chamar, a gente vai estar junto aqui, em nome de Jesus.